Bem-vindo, pessoal! Vamos aqui para o segundo vídeo da série Configurações e nesse vídeo você vai aprender a como que se faz um bloqueio de site no MikroTik. Como que você bloqueia o WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube e qualquer outro site que você deseja. Então, vamos partir logo para as configurações. Primeiro, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal no YouTube, curte a página no Facebook e se segue também. Segue no meu canal no meu perfil do Instagram para você poder saber todas as novidades que estão rolando. Primeiramente, essa configuração vai ser um pouquinho longa, porém muito explicativa. Então, se você realmente quer aprender, vê o vídeo aqui até o final para você saber como é que faz essa configuração. A primeira coisa é, no MikroTik, existem várias maneiras de você atingir o mesmo objetivo. Então, se você quer fazer um bloqueio de site, olha só as opções. Você pode fazer através de lista dinâmica, que é o que a gente vai fazer agora, lista física, lista, na verdade, fixa ou estática, também vou falar como se faz. Pode fazer também através de Layer 7 Protocol, através de Content, através de Web Proxy, através de DNS usando expressão regular. Ou seja, tem várias maneiras. Eu vou explicar como se faz através de lista dinâmica, que eu acho a configuração mais simples e mais eficaz para você bloquear algum site no seu MikroTik. Primeiramente, o que a gente precisa fazer? Para a gente poder ter uma confiabilidade nessa nossa configuração, a gente precisa que a nossa rede interna, tá, os computadores da nossa rede interna que a gente quer fazer esse bloqueio, venham buscar DNS no nosso MikroTik. Por quê? O que pode acontecer? Essa lista dinâmica ela vai ser baseada no nome. Então vamos supor que eu bote facebook.com. O meu MikroTik está com DNS do Google, ele vai buscar lá e vamos supor que o Google diga que o IP é 100.100.100.100. E a minha máquina vai buscar no OpenDNS, vamos supor que ele diga que o IP é 101.101.101.101. Porque o Facebook tem vários IPs diferentes, tá? 1 milhão de IPs. E dependendo de onde você está, se estiver perto de algum servidor, alguma coisa, você pode pegar um IP diferente nessa sua resolução. Então, o MikroTik ele vai bloquear nesse IP que ele recebe. Se a sua rede interna receber um outro IP, ele vai continuar navegando. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um passo a passo aqui, 3 regras rapidinho, três configurações rapidinho, só para a gente forçar a nossa rede interna a buscar DNS no nosso MikroTik. E daí a gente vai partir para a configuração de bloqueio de site normal. Então, primeiramente, o que você vai fazer? A gente vem aqui no IP Firewall NAT, tá? Adiciona uma nova regra, eu já tenho ela adicionada aqui, que eu vou redirecionar todo o DNS para o meu MikroTik. Então, o chain, categoria Destination NAT, DST NAT, eu quero fazer um NAT no meu destino. Qual é a origem desse NAT? É a minha rede interna. O 92.168.0.0/16 é a minha rede interna. Se eu tiver vários barras 24, várias redes menores, não importa, eu quero englobar todo mundo nessa regra. Protocolo UDP, porta de destino 53, que significa DNS. E qual é a ação que eu quero tomar com essa regra? A ação vai ser redirect. Redirect é quando eu quero redirecionar alguma coisa para o meu roteador. E em que porta eu quero redirecionar? Também na porta 53. Pronto. Com essa regra feita, o que eu digo? Os meus computadores da rede interna, não importa se eles estiverem configurados manualmente com DNS do Google, do OpenDNS, de qualquer um que seja. Sempre que ele passar pelo meu MikroTik, ele vai usar o DNS do meu MikroTik. Pronto. Acabou. Não preciso nem mexer na minha rede interna. Nesse momento a gente precisa autorizar também o seu MikroTik responder esse DNS. Então a gente vai vir aqui em PDNS e ativa essa opção Allow Remote Request, tá? Para ele poder permitir essas requisições externas buscar DNS nele. E nesse momento, na hora que a gente ativa essa opção, a gente não só está permitindo que a gente receba requisição DNS da nossa rede interna, como também das redes externas. Então, a gente abre uma vulnerabilidade aí. Então, vamos ativar, dá OK. A gente vai aqui em IP Firewall Filter Rules e a gente vai nos proteger contra requisições externas da internet. Então, vamos criar uma nova regra aqui. General, categoria Input, tudo que tiver com destino ao nosso roteador. No protocolo UDP porta 53, que é a DNS, entrando pela interface, no meu caso é Ether1, que é a interface do meu link de internet. Dependendo da interface do seu link de internet, você pode escolher na lista e botar ela aqui. E a ação que eu vou tomar vai ser drop, eu vou descartar. Ou seja, qualquer requisição DNS que chegar pela interface da minha internet, eu vou bloquear, eu vou descartar. Por quê? Se eu não descartar, eu vou sofrer ataque DNS, tá, externo, e eu posso servir também de amplificador também para atacar alguém externamente. Então, por isso que a gente faz esse bloqueio, só para ter certeza que não vai acontecer esse problema com vocês. Então, beleza. Feito essas 3 configurações iniciais, vamos partir realmente para o que interessa, para o bloqueio de site.
Bloqueio de site vai ser feito aqui em IP Firewall Address List. Primeiro, a gente vai definir toda a nossa lista, tá? Qual é os nossos IPs da nossa rede, para onde a gente quer que faça esse bloqueio, para depois a gente poder fazer a regra de firewall bloqueando definitivamente. Então, primeiramente, deixa eu voltar aqui no padrão. Eu tenho duas redes, tá? Eu dividi aqui em duas redes para a gente poder ter são estratégias diferentes para você poder ver como é que funciona. Na rede da recepção que eu criei, vamos supor que a gente é uma empresa que tem vários setores, na rede da recepção, a faixa de IP é o 92.168.10.0/24, tá? A gente vai aqui no mais e cria esse nome recepção, tá? E bota essa faixa. Se por acaso não for um /24, for alguma coisa menor, você pode escrever aqui também, o 92.168.10.20 até o 92.168.10.40, por exemplo. Eu crio essa faixa, boto só um traço. E se por acaso for só um IP, posso botar o 92.168.10.20, sem nenhum problema, adiciono, vou lá, copio aqui também, adiciono de novo um IP, por exemplo, 30. Então vamos supor que a minha recepção só tenha duas máquinas, o IP20 e o IP30. Então eu aplico nelas. Nesse caso, ele vai ser o 10.0/24 e o suporte 11.0/24. Qual vai ser a estratégia que a gente vai fazer para a recepção? Na recepção, a gente vai deixar todos os sites liberados e a gente vai bloquear só WhatsApp, YouTube, Instagram e Facebook. A gente vai bloquear só esses, o resto vai ficar tudo liberado. No suporte, a gente vai fazer uma outra estratégia. A gente vai bloquear todos os sites, vai ficar tudo bloqueado, e a gente vai liberar só alguns sites. Alguns sites que o suporte precisa ter acesso. Tirando isso, bloqueia tudo. Então, como é que a gente vai fazer? Por exemplo, no suporte, a gente já definiu aqui o suporte, o nome dele, a rede dele. A gente vai criar uma outra lista chamada liberado suporte. Tá? A gente vai lá no mais, cria uma lista com o nome liberado suporte, ou qualquer lista que você queira criar, desde que você faça um padrão nessa lista. E eu vou botar um IP, por exemplo, 200.200.200.0. Vamos supor que esse IP seja o IP que a minha equipe de suporte vai acessar, um servidor em São Paulo, um servidor no Rio, um servidor que tem um IP específico. Então, eu vou criar essa regra. E também vamos supor que eles acessem um domínio. Então, por exemplo, um servidor.com.br. Então, o meu suporte, vamos supor que ele só precisa acessar esse IP 200.200.0 e um domínio servidor.com.br. Seja lá um site para eles emitirem ticket, seja um site para emitir a nota fiscal, qualquer coisa. Você bota o nome aqui. Na hora que você botar o nome servidor.com.br, ele vai resolver para você exatamente qual é o IP, que ele faz o bloqueio pelo IP. Então, por exemplo, o IP desse site, um site qualquer que eu botei aqui só como exemplo, é 177.99.212.210. Ele já botou aqui, ó, criado dinamicamente. Então, beleza, a lista do suporte já está feita. Tanto qual é o IP de origem, qual é a minha rede 11.0/24, quanto o que eu quero liberar, tá? O servidor.com.br e o 200.200.200.0. Vamos ver agora na recepção. E aqui eu vou bloquear tanto o WhatsApp, Facebook, Instagram e YouTube. Lembrando, o WhatsApp ele tem vários IPs. Tá? Ele tem inúmeros IPs e inúmeros domínios diferentes. O que eu peguei foi, se você bloquear esses domínios específicos, pelo menos até o dia desse vídeo, que esse vídeo foi feito, tem o E1, E2, E3, E4.whatsapp.net até o E16. Se você bloquear esses todos, o seu WhatsApp para de enviar e receber mensagens, não faz ligação de áudio nem de vídeo. Seja pelo seu celular, seja pelo WhatsApp Web, seja pelo aplicativo. Ele para. Esses domínios, eles fazem alguma informação de credencial, provavelmente. Então, se você bloquear eles, você não tem mais WhatsApp na sua rede. Tem também o facebook.com, se você quiser bloquear, você bota o nome facebook.com e cria uma outra regra também, star.facebook.com. São esses dois domínios que ele usa. O YouTube, www.youtube.com no seu PC e no seu celular youtube.googleapis.com. Também ele bloqueia no seu celular. O Instagram, a mesma coisa. E daí é só você criar um mais, vim aqui, cria um nome, no caso eu criei bloqueado recepção e botei esses domínios. E daí você pode perguntar, Sam, mas como é que você achou esses domínios? Como é que você sabe que o WhatsApp é E1, E2, E3, que o Facebook, Instagram... Então, o que acontece? Normalmente, se for algum site, você consegue ver, porque você digita o site. Então, por exemplo, www.prefeitura.gov.br. Se adiciona esse site aqui, ele vai fazer esse bloqueio. Agora, por exemplo, no WhatsApp, que você só clica no aplicativo do seu celular e ele abre. Então, você não bota nenhum IP, você não bota nenhum domínio, já é pré-pronto. Então, o que a gente faz? A gente fez aquela regra, como que a gente identifica isso? Tá? E eu também vou falar isso porque, se por acaso mudar, essa lista aqui também desses sites é dinâmico.
e eu não sei se funciona em todos os casos. Então eu vou te ensinar como que você identifica isso, que você não fica preso a essa lista. Se por acaso isso mudar, você sabe como mudar. Então vamos supor que o WhatsApp bote um E17, por exemplo, E18. Daí você precisa saber. Ou você pesquisa no Google, na internet, ou você pode olhar diretamente na lista quais são as conexões que ele abre. Então, a gente já fez a regra que a gente envia todas as conexões DNS para o nosso MikroTik. Então, e a gente consegue ver essas conexões aqui em IP DNS. A gente clica aqui em Cache. Em Cache, ele vai ter todas as requisições que a sua rede interna fez. Então, a sua rede interna pesquisa qual é o nome, facebook.com, qual é o IP do facebook.com? Aí ele pesquisa para o seu MikroTik pesquisa no DNS, pega a informação e passa, e guarda aqui. E daí a gente pode saber qual foi o domínio que ele abriu. Então vamos fazer um exemplo. Eu vou dar um flush cache, que ele vai limpar essa lista para mim. E eu vou, por exemplo, no meu celular, eu vou abrir um instagram.com, o aplicativo do Instagram. Ele vai abrir um Instagram e vai aparecer alguns domínios. Por exemplo, um domínio que apareceu foi o i.instagram.com. É bom esses aplicativos grandes porque tem o próprio nome no domínio, então fica fácil de saber. i.instagram.com, ele aponta para o instagram.c10r.facebook.com. E esse Instagram C10R é o IP 157.240.12.52. Então eu preciso bloquear esse IP. Então, dessa forma eu identifico, eu já sei o que eu preciso fazer. Também ele pode abrir outros domínios, tá? Mas se a gente bloquear esse, e eu fiz o teste, eu sei que eu bloqueio exatamente o Instagram. Tem também, por exemplo, graph.instagram.com, mas aponta para o mesmo domínio, tá? Então, dessa maneira a gente pode identificar algum aplicativo específico, ou, por exemplo, o Facebook. O Facebook também ele não tem só o facebook.com, ele aponta também para o Facebook, o star.facebook.com, que é outro domínio também, gera outros IPs. Então, vamos ativar essas regras, tá? Por exemplo, vou ativar o e1.whatsapp.net. Ele já vai resolver e vai dizer todos os IPs desse domínio, e1.whatsapp.net. Você pode vir aqui em IP DNS Cache, que você vai ver que ele resolveu aqui, ó, e1.whatsapp.net, tem todos esses IPs para esse domínio. Tá? E aqui ele tem um tempo também que esse IP fica aqui. Tá? O domínio passa um tempo para a gente. Se por acaso acaba esse tempo, ele expira, ele vai lá e busca de novo para ver se tem novos IPs. Então, essa regra aqui continua, ela é dinâmica e ela vai se atualizando. Então, vamos ativar aqui no caso todos que a gente botou, tá? Até o 16, tá? Todos na lista bloqueada recepção. A gente podia criar uma lista separada WhatsApp também, se a gente fosse fazer mais regras, mas como nesse caso é só para recepção, eu posso botar na lista recepção. Então, tanto YouTube, Instagram, Facebook, ele busca todos os IPs. Você pode ver que são bastante IPs. Instagram, do WhatsApp, então são vários. Então, esses são que a gente precisa. Se a gente quiser, por exemplo, vamos aqui no mais. Olha, a recepção precisa que bloqueie algum outro site também. É só a gente botar aqui www, por exemplo, .globo.com. Ele vai buscar o site da Globo. Vamos ver onde é que ele parou aqui. Ele parou em algum lugar, não vou conseguir achar ele agora. Vamos ver aqui. Globo.com. A gente também botou na lista bloqueada a recepção. E ele apareceu aqui o IP da Globo, 186.192.815, e também faz esse bloqueio. Agora que a gente definiu toda a nossa lista, a gente sabe quais IPs a gente quer bloquear, quais domínios a gente quer bloquear, a gente sabe quais são as nossas redes, tá? O 10.0 e o 11.0, a gente vai fazer um bloqueio no firewall. Tá? Então vamos vir aqui em IP Firewall Filter Rules. A gente já tem a nossa regra de DNS para proteger a gente, e a gente vai criar duas regras, para recepção e para o suporte de bloqueio. Só essas duas regras. São muito simples e muito práticas. Vamos lá. A gente abre a regra de recepção, tá? Vai aqui no mais, cria uma nova. Ele vai aparecer essa tela. No chain, que é a categoria, ele tem três categorias aqui. Tem forward, input e output. Qual que você vai escolher quando você quer fazer esse bloqueio? Input é tudo que está com destino ao seu roteador. Output é tudo que seu roteador vai falar com alguém. E forward é tudo que seu roteador vai olhar, que vai passar por ele. Ou seja, o input é tudo que for acessar o seu roteador, tudo que tiver com destino aos IPs do seu roteador, tudo que for tentar acessar ele. O output, se o seu roteador for falar com alguém, for enviar requisição para alguém, enviar requisição para alguma máquina, você pode fazer um bloqueio nessa categoria específica. Ele separa por categoria para ficar mais simples. E o forward é tudo que o seu roteador não está envolvido.
Então, ele está só vendo o tráfego passar. É como se fosse um modo fofoqueiro ali. Ele está só vendo a informação passar de um lado para o outro. A informação não é para ele, também ele não está falando com ninguém. O forward, você só vê a informação passar de uma porta de rede para outra, ou da mesma porta, desde que passe pelo roteador, ele vai ficar enxergando. Então, a gente fala para o roteador, MikroTik, fica na categoria forward, tá? Então, ou seja, vê o tráfego passando. E daí, qual tráfego que eu vou ver? Você vê aqui em Advanced, Insert Address List. Você escolhe a lista recepção, tá? Que foi a lista que a gente configurou do nosso bloco 92.810.10/24. Tudo que tiver com a origem recepção para o destino, para a lista de destino bloqueado recepção. Dessa forma, o que acontece? As requisições de origem, elas vão vir sempre da sua máquina. Porque o WhatsApp, por exemplo, não vai fechar uma conexão do nada com o seu celular, porque ele não vai saber quando que você quer usar o WhatsApp. Então, a requisição vai partindo da sua rede interna, então é a origem, source, e vai para o WhatsApp. Na hora que você abrir o WhatsApp, aí ele sabe que você quer usar e envia uma requisição para o WhatsApp. Então, a origem vai ser sempre a sua rede interna e o destino, o que você quer bloquear. Então, até aqui você falou, MikroTik, fica no modo forward, fica escutando a conversa. Agora, eu quero que você escute a conversa do tráfego que tiver a origem, recepção, e o destino, o que eu botei em bloqueado recepção. Nesse momento, o MikroTik fala, bem, beleza, vou ficar aqui escutando esse tráfego, né, em qualquer porta que passar, desde que a origem for recepção e o destino for bloqueado recepção. Vou ficar olhando, mas se eu identificar esse tráfego, se eu ver que realmente tem um tráfego com essas configurações, o que eu faço? Qual é a ação que eu tomo? Aí a ação que você vai tomar vai ser drop. Você vai descartar. Então, nesse momento, se você vê a recepção, o IP de origem da recepção, fazendo uma conexão com o IP de destino bloqueado a recepção, que a gente botou, seja o WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, você pega essa conexão e joga fora. Não conta para ninguém, pega, joga fora. Não quero ver isso passando. Tudo que for origem de recepção, para bloquear a recepção, dropa, joga fora, e aí, se a conexão não é feita, você não acessa. Então, muito interessante. Isso para o recepção. O recepção, qual é a estratégia que a gente fez para ele? Deixa tudo liberado, bloqueia só o que tiver na minha lista, só o que eu quero que você bloqueie. Já na lista de suporte é diferente. Vamos acessar a regra de suporte? A gente entra nela, né? Se você quiser adicionar, adiciona uma nova. Categoria forward, ou seja, fica no modo fofoqueiro ali, fica olhando. Tá? O que eu quero que você olhe, MikroTik? Tudo que tiver com origem na lista suporte, tá? Você vai fazer a ação dropar, você vai descartar, exceto o que estiver indo para o destino liberado suporte. Ou seja, essa exclamação aqui nessa caixinha faz a diferença. Isso aqui quer dizer a exceção. Ou seja, nesse momento, nessa regra, o MikroTik vai olhar tudo que tiver com a origem suporte e vai bloquear. Qualquer coisa que tiver com a origem suporte, ele vai simplesmente bloquear. Lembrando que essa regra é de forward, então tudo que for da sua rede interna suporte para algum outro lugar que não seja o seu roteador. Então, o suporte consegue conversar com o seu roteador consegue conversar com o suporte. Ele está escaneando só no forward, só da rede interna para outra rede interna, ou outra vez para a internet. Então, dessa forma, o suporte não vai conseguir conversar nem com a rede da recepção. Ele vai bloquear tudo, exceto o que tiver na lista liberado suporte. Esse aqui, note. Olha, o que for para o destino liberado suporte, não bloqueia. Tá? Deixa liberado, não faz nada. Só deixa passar. Descarta tudo que não for da lista liberado suporte. Então, nesse aqui são dois approaches diferentes, duas estratégias diferentes que a gente faz. E nesse momento eu preciso falar algumas considerações. Por exemplo, a recepção, tanto a recepção quanto o suporte, ela é a prova de falhas? Ninguém consegue burlar essa configuração? A verdade é que não. Tá? Por exemplo, no caso da recepção, a gente deixou tudo liberado e bloqueou só alguns sites específicos. O que pode acontecer? De alguém dentro da rede fazer uma VPN e conseguir navegar por essa VPN. Porque na VPN, o que o MikroTik vê? A origem é a sua recepção, tá? A sua rede interna, e o destino é o IP da VPN. E ele cria um cano, ele cria uma conexão. E o Facebook passa por essa conexão, o YouTube passa aqui por dentro, o Instagram passa aqui por dentro nesse cano. E o seu MikroTik não vê. Para ele, só está você com um destino de um servidor externo que ele não sabe, você também não botou para bloquear. Então,
pode acontecer realmente do seu cliente fazer uma VPN e passar por fora. Só que na maioria dos casos, nas empresas, organizações que você botar, não vai ter alguém com nível técnico experiente para fazer uma VPN e passar por fora. Tá? Você pode bloquear alguns protocolos de algumas VPNs, só que algumas usam mesmo de sites seguros, algumas usam a porta 443, então fica mais difícil bloquear. A lista de suporte que a gente fez, a estratégia que a gente tomou para a rede de suporte é interessante, porque a gente bloqueia tudo. Qualquer site está bloqueado, ele não pode conversar nem com a recepção. Ele só vai conversar com a lista liberada do suporte, com a lista que a gente botou. Então, dessa forma, ele não vai conseguir fazer conexão VPN nenhuma, ele não vai conseguir fazer nada. Ele só vai conversar com quem a gente deixou. Então, essa é a configuração para você fazer se você quer bloquear um site ou outro. Tá? Essas aqui são duas estratégias diferentes que você pode fazer. Essa é a configuração que eu queria mostrar hoje. Se você chegou até aqui, se você viu o vídeo todo, muito obrigado. Tá? Muita gente também pediu, muita gente precisa dessa configuração, precisa saber como é que executa. Então, por favor, me segue nas redes sociais, tá? Curte a página do Facebook, se inscreve aqui no canal do YouTube e me segue lá no Instagram para você poder saber todas as novidades. Tá vindo vídeo toda semana, qualquer coisa nova eu posto, principalmente no Instagram. Eu tô postando lá a partir de agora. E é isso. Muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo.